Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahem Tejasvinavaditamastu Ma Vishavaham. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os obstáculos no caminho do yoga. Então, um praticante, ele, durante todo o seu trajeto, né, a sua existência, a gente vai passar por nós passamos por vários momentos, como se fossem altos e baixos, né? Então, tem momentos onde passamos por aprovações, momentos em que estamos super bem, momentos em que sentimos dúvidas sobre o caminho, sobre como estamos vivenciando e agindo em relação à nossa prática, em relação à nossa vida. Então, durante todo o nosso caminhar, né, em nossa vida, nós vamos passando por esses altos e baixos. E dentro do caminho do yoga, a gente passa por obstáculos também. São como se fossem pedrinhas, né, nesse caminho, nessa trajetória. E muitas vezes faz com que a gente esteja em momentos assim super bem, praticando, evoluindo. Alguns momentos onde a gente para, fica estagnado. Outros onde a gente acaba retrocedendo, regredindo com a nossa prática. E por assim vai ao longo da nossa caminhada, né? E a conversa de hoje sobre os obstáculos no caminho do yoga, ela é muito importante para que a gente consiga identificar isso em nós, na nossa vida, na nossa rotina, né? Despertando para isso, vamos dizer, tirando o véu ali de avidya, de coisas que muitas vezes nós nem mesmos nos damos conta disso. Então, vamos começar pelo principal, primeiro obstáculo, que é a doença. Então, quando eu estou doente, dificilmente eu consigo manter a minha prática de yoga, né? E quando eu falo em prática, veja bem, estou falando da prática do yoga como um todo, não só da prática de asanas, né? Então, quando eu estou doente, dificilmente eu consigo manter isso, eu acabo parando, deixando de lado até que eu me restabeleça e possa voltar à prática, né? E muitas vezes, é claro que existem situações e situações, mas às vezes num determinado dia eu acordei ali com uma dorzinha de cabeça, ou eu estou me sentindo um pouco indisposto, indisposta, estou um pouco, sei lá, enjoado, cansado, com dor muscular, hoje eu não vou praticar, vou esperar eu melhorar para praticar. Quando talvez eu pudesse normalmente fazer a minha prática e quem sabe eu terminar me sentir até melhor do que quando eu comecei. E isso assim, tem alunos, pessoas que praticam comigo e em diversas situações que relatam. Eu iniciei a prática, estava sentindo uma dor de cabeça e nossa, foi indo durante a prática e minha dor passou. Ou eu estava indisposta, estava com receio de praticar, quase não vim praticar, quase não iniciei a prática, mas eu sinto que foi melhor eu ter praticado, porque eu estou me sentindo muito melhor. Então, muitas vezes a doença nos faz parar, né? Nos faz estagnar.
Então é importante a gente enxergar, né, até que ponto, né, e até que ponto também eu alimento esse sintoma e ele acaba se tornando algo maior do que o que ele realmente é. Então a doença é a primeira pedrinha ali de obstáculo no caminho do yoga. Aí nós temos, vamos dizer, não é por ordem, né? Eu estou seguindo uma ordem, mas uma segunda pedrinha que seria a submissão aos nossos humores. O que seria submissão aos nossos humores? Então, às vezes a gente deixa, né, com que o nosso humor nos governe, que seja mais forte do que a nossa mente. Então, por exemplo, hoje eu não acordei muito bem, eu tô chateada porque aconteceu determinada situação, eu tô chateada por conta da quarentena, por conta do coronavírus e eu não vou praticar não. Ou então, eu tô muito triste por algum motivo específico que aconteceu e não vou praticar. Tô muito irritada, tô muito irritado, tô de TPM, não vou praticar. Então, o que acontece numa situação dessa? Eu deixo com que o meu humor domine totalmente o meu corpo, a minha mente e o meu Purusha, a minha consciência plena. E me deixo ser levado por essa submissão de humor, né? E conforme eu vou permitindo que hoje isso não só em relação ao yoga ou à prática de yoga, mas de uma forma geral em nossas vidas. Se eu permito hoje que o meu humor me domine com uma situação X, que seja mínima, isso vai virando uma bola de neve e é muito inconsciente quando eu percebo. Eu totalmente sou guiada, conduzida, manipulada pelos meus humores, né? Então, despertar a consciência para essa questão é muito importante. Aí nós temos mais uma pedrinha, que é a letargia, a lentidão. E essa letargia, ela pode vir, por exemplo, de algo errado que eu comi, algum alimento em específico que causou a lentidão no meu corpo, na minha mente. Ela pode vir por excesso de comida, porque eu comi demais e isso me deixa totalmente pesada, né? Pesado. Frio, que às vezes faz com que a gente paralise, né? Tá muito frio e eu não consigo. E aí eu acabo ficando mais pesada, mais pesado, mais querendo ficar quietinho e descansando. Ou simplesmente estando com a mente lenta, estar com a mente lenta, né? Que é um sintoma de um dos gunas, que é tamas. Eu não vou entrar muito a fundo nessa questão agora, porque a gente vai ver isso mais pra frente, mas resumindo, nós teremos 3 estados, né? Um deles é tamas, que é a inércia, é a lentidão, é um estado mais pesado. Nós temos rajas, que é um estado mais de ação, de hiperatividade, de inquietação, e sattva, que é o equilíbrio entre esse guna rajásico e o tamásico. É o equilíbrio entre a lentidão e a agitação. Então é a harmonia. E quando eu tô com essa mente lenta, é um sinal de uma mente tamásica, né? Onde tamas predomina. Então isso vem por essas questões que eu enumerei antes, elenquei antes, por conta da alimentação principalmente, por conta da temperatura,
Mas é muito importante eu perceber quando eu estou assim, porque essa mente lenta, esse estado de lentidão, não só da mente, mas também do corpo, vai fazendo com que eu fique totalmente estagnado, parado. E essa é um grande obstáculo, esse é um grande obstáculo na prática de yoga, né? No yoga, no caminho do yoga, de uma forma geral. Aí nós temos a dúvida. Então a dúvida ela surge com altos questionamentos, não questionamentos no sentido de autoconhecimento, mas questionamentos como: ai, mas será que eu continuo isso? Ah, mas será que vale a pena? Será que eu vou até o final? Ai, será que eu mudo de professor? Porque esse professor falou um negócio e não me caiu bem o que ele falou e eu acho que eu vou mudar de professor. Então, dúvidas que faz com que a gente, são coisas que fazem com que a gente paralise, com que a gente deixe de dar continuidade e evoluir no nosso caminho. Aí vem a pressa ou a impaciência. Então, quando eu tô com pressa, né, ou quando eu tô impaciente em relação a algo, faz com que eu pule algumas etapas, né? É como quando eu tô com muita fome e quero comer algo logo e tá tão quente, aí eu queimo a língua e não consigo mais sentir o sabor do alimento. É a mesma coisa no yoga. Então, às vezes, eu tô tão assim que eu quero, por exemplo, realizar um asana que para mim é um desafio. E aí, eu pulo etapas durante esse processo para realizar esse asana e me machuco. E aí, muitas vezes, essa pressa faz com que a gente volte lá atrás. Porque, por exemplo, se eu me machuco tentando realizar esse asana, qual vai ser o tempo que eu vou ter que ficar parado para poder depois retornar à minha prática e aí voltar a tentar praticar esse asana que era mais difícil e então conseguir realizá-lo, né? Isso acontece muito no yoga, né? Das pessoas passarem do limite, pularem etapas que são importantes no processo, em asanas principalmente se machucarem, e aí faz com que a pessoa tenha que voltar lá atrás, né? Ficar um tempo parado. E esse tempo parado ele é muito importante para mostrar, para maturar e para que a gente possa perceber a importância das etapas de todo o processo, né? Então, às vezes, essa impaciência, essa pressa faz com que a gente se desgaste, faz com que a gente tropece e com que a gente pare, fique estagnado, né? Com relação ao nosso caminho no yoga. Então, falamos da doença, falamos da submissão de humores, falamos da letargia, da dúvida, da pressa e da impaciência, e nós vamos falar agora da resignação, da exaustão. Então, esse é um dos principais fatores que dificultam, que impedem a nossa evolução, o nosso caminhar no trajeto, aí na nossa sadhana do yoga, que é a falta de entusiasmo, a falta de energia, quando eu perco a vontade. Então, muitas vezes, por conta de um tropeço, né, por conta de ter sido impaciente em relação a algo, de ter errado, eu acabo me desanimando. E aí esse desânimo faz com que eu pare. E talvez lá na frente a vida me traga de novo essa situação e aí eu tenha que voltar de novo para o caminho lá de trás, né? Então, olha o tanto que eu acabo regredindo, né? Então, perceber onde mora essa falta de entusiasmo, né? Essa resignação. E aí vem também quando os sentidos assumem o nosso controle. Então, por exemplo, isso é muito comum.
Você senta lá para meditar, você está fazendo a sua prática sozinho em casa, senta para meditar e aí começa a vir, nossa, ai, tô com fome, nossa, que fome, nossa, mas eu tô com muita fome. Eu acho que tem até um desenho disso nas redes sociais. E aí isso vai te distraindo, vai te levando para um outro caminho. Às vezes você até para a meditação, vai lá, senta, come alguma coisa e aí depois de um tempo volta. Mas aí você também já perdeu um pouco do início, tem que voltar, aí o estômago tá cheio, para se concentrar de novo é um outro pique, é uma outra situação. Ou então, eu tô lá no meio da minha prática, de repente vem uma vontade absurda de tomar água ou de fazer xixi e ir ao banheiro. Se eu olhar bem, talvez eu até consiga esperar para ir ao banheiro ou para beber água, mas eu deixo que essa vontade me domine. E aí eu paro, eu vou lá, faço xixi, eu volto, aí eu paro de novo, tomo água, volto. Ou então eu sento para meditar e me vem o cansaço, o sono. E aí eu acabo deixando com que esse sono tome conta. Aí eu tô sentada para meditar ou sentado para meditar e já vou me aconchegando, vou deitando, quando eu vejo já deitei e na meditação eu dormi. Então são situações que são muito comuns e acabam sendo obstáculos nesse caminho. Eu vou deixando, veja bem, eu deixo que a minha consciência e que a minha mente sejam dominados pelos meus sentidos, né? Então, despertar a atenção também para essa pedrinha no caminho é muito importante. Uma outra situação é a ignorância ou a arrogância. E quando que isso vem, né? E esse é o ponto, é a pedrinha, vamos dizer, mais perigosa no nosso caminho. Que é quando eu acho que eu já sei tudo. Quando eu acho que eu sou muito bom no que eu faço. E aí, eu acho que eu já sou mestre, né? Então, assim, eu sei mais. E aí, isso é muito perigoso, né? Porque a gente nunca vai ser 100%. Sempre vai ter alguém dentro do nosso convívio que sabe mais, que entende mais sobre um determinado assunto ou em algum determinado quesito. E aí, se em determinado momento, ou por conta do outro, ou por conta de uma falha minha, eu me frustro, aí eu volto lá atrás, na falta de motivação, na falta de energia, na falta de entusiasmo, na resignação. Então, quando eu chego nesse ponto, isso eu abro assim uma aspas, quando você sentir, ou em algum determinado momento você pensar, eu sei, agora eu sei tudo, agora eu, vamos dizer, sou o melhor ou a melhor em determinado aspecto. Cuidado. É importante que a gente traga uma consciência, sim, dos nossos avanços, das nossas evoluções, mas considerando que isso é o máximo nesse momento, que amanhã pode não ser o bastante. E eu vou precisar buscar sempre mais, eu vou precisar sempre estar buscando estudar e evoluir no meu caminho. Então, bastante cuidado com a arrogância e a ignorância no sentido de achar que tudo sei, né? Porque dificilmente vamos ser 100%. Muito importante, né? Muito cuidado quando você sentir que você já sabe tudo.
que você não tem nada para aprender com o outro, ou que o que o outro vai dizer em nada vai te agregar ou você vai aprender. Então, Yogin busca sempre essa humildade mesmo, né? De entender que temos sempre algo a aprender, a crescer, a evoluir. E aí vem a incapacidade de dar um novo passo. Quando eu não tenho forças nenhuma e não consigo caminhar. E eu perco a confiança, né? Percebe que assim, todas essas ações, elas têm, todas essas pedrinhas, né? Elas possuem uma relação entre elas, porque uma coisa vai levando a outra, né? Então, quando eu me desaponto, porque eu percebo que eu não sou o maior ou o melhor, muitas vezes isso traz uma frustração muito grande que leva a uma perda de entusiasmo, de energia, porque fracassei, porque tropecei, e eu perco essa capacidade de dar um passo adiante, de enxergar as coisas à minha frente, ao meu redor, de tomar uma decisão, de dar continuidade à minha prática, e perco a confiança em mim mesmo, na vida, nas coisas, né? Então esses são os principais obstáculos no caminho do yoga, né? Os principais obstáculos do praticante, que o praticante vai encontrar em seu caminho. Não necessariamente o praticante vai passar por todas essas pedras, por todos esses obstáculos, também não necessariamente vai ser em uma ordem específica, mas com certeza, pelo menos uma dessas pedrinhas a gente vai passar, vai encontrar em nosso caminho. E essa aula, ela tem o intuito de abrir, de te mostrar, de te despertar, que às vezes aquele sintoma de eu tô chateado e hoje eu não vou praticar, eu já sei fazer isso, não tem por que eu fazer isso de novo. Ou eu já sei sobre esse assunto, mas eu não tenho por que ouvir isso de novo, né? São formas de mostrar para nós, a intenção disso é de mostrar para você, abrir e tirar aquele véuzinho de avidya que obscurece o nosso coração e que muitas vezes a gente acha que está certo e na verdade não está, né? E são coisas que fazem com que a gente tropece, canse, volte lá atrás e muitas vezes pare. Eu já vi muitas pessoas às vezes pararem com a prática, saírem do caminho do yoga, porque bateu de frente com algo que viu em si mesmo e que não conseguiu enxergar com a clareza da consciência de Purusha. E aí simplesmente se recusa a entrar em contato com aquilo e foge. Porque não é fácil a gente entrar em contato e reconhecer as nossas limitações, reconhecer que eu não sou 100% o tempo todo, reconhecer que às vezes eu crio desculpas, reconhecer que às vezes eu sou preguiçosa, preguiçoso, reconhecer que tantas vezes eu me sinto em dúvida e o que o professor falou bate tão de frente, responde ou cutuca tão fortemente a minha ferida. Então, por que olhar de frente? Por que enfrentar a dor, né? Se eu posso fugir dela. Então, eu sei que não é fácil, né? Mas muitas vezes, e isso eu costumo falar muito para as pessoas que praticam comigo, que às vezes é importante a gente olhar de frente para essas situações, para encarar de frente. Às vezes eu estou no meio de uma prática de yoga e me vem aquela sensação de angústia, quero sair correndo, não quero mais voltar aqui.
quantas e quantas vezes eu já ouvi isso de um aluno, de uma pessoa que pratica comigo. E a resposta é sempre essa. Por quê? A questão não é fugir, a questão é olhar e tentar entender por que me veio esse sentimento, essa sensação. O que está acontecendo em mim, fora do meu tapetinho, que está trazendo com a prática esse sentimento? Será que é a prática que está trazendo isso? Ou tem algo muito mais profundo em mim e a prática só está aflorando isso? Então, é trazer essa consciência. Então, o intuito dessa aula é despertar nosso Purushá, tirando um pouquinho o véu de avidya, para que a gente possa enxergar o que pode estar obstruindo, o que pode estar nos impedindo, bloqueando o nosso caminho na prática do yoga, no caminho em busca do yoga. E aí, todas essas pedrinhas, né, todas esses obstáculos, eles se refletem como alguns sintomas que a gente pode identificar. Por exemplo, pessimismo, autopiedade, muita pena de mim mesmo. Quando eu estou sentindo pena de mim mesmo, criando desculpas com dó de mim mesmo, ou de mim mesma, né? Problemas físicos, porque o nosso físico muitas vezes reflete o que está dentro, né? O nosso emocional, a nossa mente, reflete de alguma forma no nosso físico. E dificuldade respiratória. Então, muitas vezes eu começo a praticar e sinto que minha respiração não está acontecendo, ou está curta, dói para respirar. Esses são sintomas muito comuns, né? E são reflexos desses obstáculos que são criados, né? Que são muitas vezes criados pelo nosso corpo, pela nossa mente, pelos nossos sentidos. Então, nós falamos sobre os obstáculos e agora nós vamos entender um pouquinho como superar esses obstáculos. O que a gente pode fazer de frente a todas essas pedrinhas que eu coloquei para vocês, né? Como agir? Então, existem alguns pontos que é importante a gente olhar com carinho. Então, o primeiro deles é ter um professor, é ter alguém que você se familiariza, que você se sente bem, para te conduzir, para te guiar nesse caminho. Então, lá atrás eu falei de um momento onde você questiona, né? Às vezes vem uma dúvida, por exemplo, o meu professor fala alguma coisa que não me caiu bem, não me fez sentir bem e me faz questionar se eu devo mesmo continuar com esse professor. Ou enfim, vem outros questionamentos e eu começo a pensar em mudar de professor. E aí o que acontece? Eu mudo de professor, dá um tempo, vai acontecer uma outra situação similar a essa e eu vou fazer a mesma coisa, vou mudar de professor. Então, dentro do yoga, né, de todo o conhecimento do yoga, nós falamos muito em manter um relacionamento com o mestre, com o professor. E esse relacionamento ele é muito importante, né? Às vezes eu posso achar que aquilo ali que o professor está falando ou aquela prática em si não está me agregando, né? Mas no fundo de alguma forma está. E esse criar um relacionamento e manter um relacionamento com o mestre faz com que desenvolva confiança de ambas as partes. Então, a confiança do aluno para com o mestre, para se expor mais, né? E do mestre sentir também, conhecer mais esse aluno, esse praticante, e poder direcionar melhor esse praticante no seu caminho do yoga. Quando eu não tenho um mestre, uma pessoa, um professor, alguém que me acompanhe com as minhas dúvidas, com quem eu posso de repente
mandar um áudio e me abrir sobre uma determinada situação, ou sentar e simplesmente conversar sobre algo que me incomoda ou uma dificuldade que eu tenho na minha vida, no pessoal ou mesmo dentro do próprio yoga. Quando eu fico mudando de professor, dificilmente eu crio isso. Eu posso até receber conselho de um ou de outro, né, orientações de um ou de outro, mas não chega ao ponto dessa pessoa que está me guiando, né, que está me conduzindo, que está me orientando, me conhecer e me entender a fundo para vir com o que realmente eu preciso naquele momento. Então, assim, o praticante muitas vezes se engana se ele acha que quem está ali conduzindo a prática e olhando os praticantes fazerem a sua prática, não percebe coisas muito sutis que estão acontecendo. Então, o professor ele consegue, dentro de uma prática, perceber quando o aluno está nervoso, ele consegue perceber ansiedades, inquietações, ele consegue perceber aspectos muito sutis em cada pessoa que pratica com ele. E é claro que conforme o tempo vai passando, você vai conhecendo a tal ponto esse praticante, o professor vai conhecendo o praticante, que ele tem uma melhor clareza para direcionar e para ajudar esse praticante no seu caminho, né? Da mesma forma, o praticante, quando existe um relacionamento, né, de partilha e de acompanhamento, o praticante também sente mais confiança e mais familiaridade, mais confiança, né, no mestre. Então, você ter alguém que te guie na tua prática, alguém na tua prática, no teu caminho do yoga, alguém que você confia, alguém que você sente essa confiança, você sente uma empatia, com quem você se sente bem, e manter esse relacionamento, né? Isso não quer dizer que você não vá conhecer coisas novas, ouvir outros professores, mas você ter e manter um relacionamento acompanhado com o mestre, com o professor, é muito importante. E aí, uma outra ferramenta muito eficaz quando aparecem algum desses obstáculos no caminho do yoga são os pranayamas. Então, os pranayamas, eles são assim, existem uma gama imensa de técnicas de respiração que podem nos ajudar a diminuir alguns desses sinais que surgem, né? Então, por exemplo, quando eu estou me sentindo com o corpo cansado, quando eu estou com a minha mente muito agitada ou lenta. Então, existem ferramentas de exercícios respiratórios, que são os pranayamas, que podem ajudar a superar esses obstáculos e dar continuidade à tua prática de yoga, né? Então, nós temos esse relacionamento com o mestre, com o professor, ter alguém que te guie, os pranayamas. Uma outra forma é investigar os seus sentidos. Então, por exemplo, eu sento como que para meditar e começo a fazer questionamentos. Por exemplo, investigar como eu ouço os sons, como eu percebo os sons, como eu percebo os cheiros, o que é mais intenso para mim, ou então como eu vejo as coisas, quais são os sabores que para mim eu sou mais sensível, o que eu sinto mais quando eu coloco na ponta da língua. Então, assim, investigações em relação aos seus sentidos, questionamentos,
tudo isso direciona a tua atenção para um lugar, para um ponto que vai acalmando a mente, vai trazendo a mente num ponto, a mente, o corpo, num ponto de calmaria. E aí nós temos o direcionamento da atenção e a examinação de Purusha, né? Então, por exemplo, a gente já explicou sobre Purusha, né? Purusha é a nossa consciência sagrada. Eu gosto de usar esse nome para falar da consciência sagrada, mas é aquele ponto em que é aquele que tudo vê, né? Então, dentro do Vedanta, se fala que, dentro do Vedanta e dos estudos de Yoga, dizemos que a nossa consciência Purusha reside em nosso coração, em algum lugar no nosso coração. É como uma pequena portinha no formato de uma flor de lótus, e lá dentro está nosso Purusha. Então, é voltar toda a atenção que está para fora, que está para os sentidos e trazer lá para dentro do teu coração, indo lá nesse lugarzinho onde você se sente acolhido, acolhida, no teu espaço de paz, onde você pode olhar tudo ao seu redor com a clareza do coração. Então, a examinação, né, esse direcionamento da atenção para Purusha, para a sua consciência interior. Então, vamos fazer uma retrospectiva, né? Como formas de superar esses obstáculos. Nós temos o acompanhamento de um professor, nós temos os pranayamas, a investigação dos sentidos e o direcionamento da atenção para Purusha. Aí uma outra forma também que é dita, né, dentro dos Yoga Sutras, é você procurar conhecer a vida de pessoas que passaram por grandes dificuldades na vida, que passaram por situações muito difíceis. E isso você pode entrar em contato através de leitura, de livros, de documentários, de filmes, ou conhecendo pessoas que tiveram uma vida muito difícil, que passaram por aprovações muito grandes, né? E esse conhecer essas pessoas que passaram por essas situações muito difíceis faz com que abra nosso campo de visão, faz com que todas essas flutuações, né, digamos, de sentidos que tentam controlar a mente, da mente que controla a consciência, que tudo isso venha se aquietando e faz com que eu olhe com maior amplidão para a minha vida em si, enxergando o que realmente é grande, que realmente é tão insignificante, e me faz, olhando para a história do outro, perceber também soluções e formas como eu posso solucionar questões na minha vida, né? Como eu posso conduzir e tirar lições para a minha vida. Então essa é uma outra forma, é uma outra ferramenta que nós indicamos para superar os obstáculos. E aí nós chegamos no contemplar, né? no parar e ficar contemplando, meditando em uma imagem, em um símbolo. Pode ser uma imagem sagrada, um símbolo sagrado, uma mandala. E aí é muito importante que, assim, mesmo que você escolha um elemento da natureza, como por exemplo uma árvore, o mar, né? É importante que seja algo que te traga, que seja agradável para você. Isso é muito importante. Não algo que, pelo contrário, vai te trazer um sentimento ruim internamente ou uma inquietação.
mas algo que seja agradável aos teus olhos e ao teu coração. Então, seja contemplar a imagem de algo religioso em que você acredita, um símbolo, um desenho, uma pintura, um quadro, um elemento da natureza, um animal, enfim. Parar e contemplar, observar essa imagem, né? Vamos colocar como uma imagem. E contemplar essa imagem. Também nos ajuda a fazer com que todas essas pedrinhas abaixem e que a gente possa trazer mais calma e consciência e clareza. Fazer com que Purusha se sobressaia em meio a tantas pedrinhas. Então, se nenhuma dessas orientações foi o suficiente, ou se todas essas orientações ainda não foram o suficiente para que você superasse esses obstáculos, as suas pedrinhas no teu caminho, existe algo muito simples que no yoga nós orientamos, que é muito fácil e simples de ser feito, que é a oração. A oração, o seu relacionamento, a tua conversa com Deus, independente da tua religião, das suas crenças, né? No yoga nós chamamos essa oração como um ato de entrega e de confiança. Mas confiança em quê? Né? Confiança nessa força maior, que tudo rege, que tudo governa, independente do nome que você dê a ela. No yoga, nós damos o nome de Ishvara. Ishvara é a consciência maior, vamos dizer que é a consciência universal. E essa consciência universal é aquela que tudo vê. Ela vê tudo, o que está acontecendo, o que irá acontecer, que tudo sabe, é onipresente, é perfeita em suas ações. Nada acontece imperfeitamente ou como não deveria ser. Então, para que vocês entendam um pouco o conceito, né, o significado de Ishvara, nós, enquanto Purushas, consciência, limitada pelo véu de avidya, né, muitas vezes ilimitada, mas muitas vezes limitada pelo véu de avidya, sofrendo influências do véu de avidya, onde somos possíveis de cometer falhas e erros por conta dessa ignorância, estamos sujeitos ao sofrimento. A Ishvara é a consciência maior, que é perfeita, que não sofre as influências, não está sujeito ao véu de avidya. Então, a entrega a essa força maior, né, que tudo rege, que tudo governa, e aí você pode dar o nome com que você se sentir mais à vontade para dar, né? Deus, de acordo com a sua crença, energia cósmica, consciência maior, força divina, enfim, não importa. O que importa é essa entrega, a entrega das tuas ações, das tuas dúvidas, das tuas aflições, dos teus obstáculos e o fruto das suas ações a essa força maior. E confiança, isso é muito importante. Muitas vezes, muitas pessoas, né, em algum momento da vida, ou eu tenho encontrado muitas pessoas que, por algo que aconteceu na vida, enfim, tiveram essa ruptura desse relacionamento com Deus. Eu vou usar a palavra Deus, mas entendam como a força maior ou o nome que você sente com o teu coração. De alguma forma rompeu esse relacionamento, né? E
tem muita dificuldade quando a gente fala isso. E tudo bem, né? Se for muito difícil para você nesse momento, pensar que você pode parar alguns momentos e orar e fazer a entrega de todas essas questões do seu coração em oração. Talvez não seja realmente o momento, mas você vai perceber com o decorrer do teu caminho que de alguma forma vai te levar de volta a esse momento em que você vai sentar e simplesmente orar, né? Independente do nome que você escolhe dar para o universo, para essa força maior, para a Ishvara. E quando a gente começa a trazer essa prática da oração, né? Essa entrega de todas essas questões, de tudo que está obscuro, de tudo que está negro no nosso caminho, que a gente não consegue visualizar muitas vezes uma saída, a gente vai percebendo com o tempo quanto o simples fato de sentar e orar traz esse estado de calma, de paz em nós. Então, essas são algumas das formas, né, das ferramentas que a gente utiliza dentro do yoga para superar esses obstáculos, essas pedrinhas no nosso caminho, né? E é muito importante, voltando na questão da oração, que quando eu sento para fazer essa entrega ou para fazer essa oração, eu não imponho nada, né? Eu não imponho a situação ou condições, eu simplesmente entrego, eu crio espaço na minha mente para que a clareza venha, né? Então, muitas vezes, isso a gente é falado muito dentro de Vedanta, que muitas vezes a gente se sente perdido, ou tudo está muito escuro, estou passando por momentos difíceis. E o que eu faço? Então, a indicação é que a gente busque estar com nós mesmos. Então, muitas vezes a gente tem muita dificuldade em estar consigo mesmo, né? A gente fala que vai ficar lá, mas não consegue. Fica na rede social, entra no Facebook, do Facebook vai para o Instagram, do Instagram vai para o WhatsApp e fica num círculo vicioso, sai de um, entra em outro, sai de um, entra em outro, entra no YouTube, vê uma coisa, vai lá, volta e não consegue simplesmente parar e estar consigo mesmo. E esses momentos em que eu começo a parar simplesmente as minhas ações e estar comigo, sozinha, sozinho, olhando para dentro de mim mesmo, entrando lá naquele lugarzinho no meu coração onde reside Purusha, são importantes para que eu possa criar espaço na minha mente, para que haja clareza. Então é como assim, imagina um lago e cheio de lama e de pedras. E você precisa deixar com que essas pedras, a lama, o lodo, a areia, desça para que você possa olhar a luz. É como uma flor de lótus. O lótus, ele nasce em meio a toda aquela lama, mas ele precisa sair para fora do lodo, para de cima olhar a luz, para de cima enxergar com maior clareza tudo que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente precisa disso também, principalmente nesses momentos em que a gente está aflito. É importante calar, silenciar, voltar para dentro, estar quietinho consigo mesmo e abrir um espaço interno, propiciar um espaço interno para escuta. E essa escuta é livre de julgamento, de crítica, ou mesmo de apego em relação a determinadas coisas que vêm para a gente, mas de acolhimento, uma escuta amorosa em relação ao que vem. E é
criando esse espaço que a gente consegue criar também, trazer clareza para a mente. Clareza para que Purusha possa enxergar com os olhos do coração, a partir desse lugar, lá dentro do teu coração, né? E aí o yoga oferece uma série de formas, de técnicas, de ferramentas, de soluções para isso. A meditação, os pranayamas e tudo que nós falamos anteriormente. Então a aula de hoje, essa conversa de hoje, ela é especificamente com o intuito de abrir os seus olhos, o seu olhar interno, tirando um pouquinho o véu de avidya, de coisas que você vai no mecânico muitas vezes, de coisas que você acha que é certo ou que é normal e que agora talvez você consiga olhar com outros olhos, você consiga perceber diferente, coisas que podem estar te atrapalhando no teu caminho, impedindo você de evoluir no teu caminho do yoga. Então, essa foi a intenção, essa é a intenção maior dessa aula, é trazer clareza interior, para que você possa identificar quais são as tuas pedrinhas, o que está ali no teu caminho, quais são as pedrinhas que você está tendo que enfrentar e como que eu posso lidar com essas pedrinhas. Espero que tenha ficado clara a minha fala. Eu peço que você dê um tempo, procure ficar em silêncio depois que você assistir essa aula. Fica um pouquinho em silêncio, deixa amadurecer tudo isso que foi falado. Não procura tirar a conclusão instantânea das coisas, deixa amadurecer. Entra no teu espaço de silêncio, deixa vir. Não precisa ter pressa, lembra? A pressa e a impaciência são pedras no nosso caminho. E recebendo nesse espaço de escuta e de amorosidade. Que essas palavras possam ser luz no seu coração. Mais uma vez, se ficou qualquer dúvida, fique à vontade para mandar mensagem via Telegram, WhatsApp. As dúvidas serão respondidas. Que você tenha uma iluminada semana e fique bem, fique em paz, fique na luz. Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Namastê.